A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 7 do livro de Miqueias. Miqueias aponta para onde o povo de Deus deveria olhar. Para onde é que você está olhando? Para onde? Miqueias aponta para onde o povo de Deus deveria olhar. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 7 do livro de Miqueias para você nos acompanhar. Lembrando que estamos vendo o 11º livro, Miqueias, dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos, que podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Os profetas menores são 12 livros, é um conjunto de 12 livros, e nós estamos vendo agora os profetas menores. Eles formam juntos 67 capítulos, tem 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. O livro de Miqueias tem 7 capítulos, então nós estamos no último capítulo. Eu estou aqui dentro da minha loja, a loja Os Semeadores. Aqui nós temos camisetas, bonés, mas temos bíblias, temos livros, temos material evangélico. O que você precisar, a gente alcança e tem para você. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. E eu convido você a abrir aí a sua Bíblia. Miqueias é apresentado como um profeta que falava com a autoridade dada pelo Senhor. Isso aqui é importante, né? Falar com autoridade. A palavra do Senhor veio a ele nos dias de Jotão, de Acás, de Ezequias, ambos reis de Judá, no qual ele viu uma revelação sobrenatural, ou então uma voz. Ele viu que era sobre Samaria e sobre Jerusalém. O julgamento da nação e a restauração futura. Estamos vendo assim o último capítulo de Miqueias, que está falando sobre o julgamento da nação e a restauração futura. Como já dissemos, Deus anunciou castigar Judá e Jerusalém com derrota e exílio, pois a nação havia violado a aliança de maneira clamorosa. Mas um dia ambas seriam restauradas. Nesse terceiro ciclo de julgamento e bênçãos, Miqueias focou na nação como um todo e na maravilha da salvação final do povo de Deus. Também foram divididos esses capítulos em 5 sessões e nós estamos aqui na terceira sessão, veremos a quarta, a quinta e encerraremos aí a nossa exposição. Nos próximos 6 versículos, veremos o julgamento da desintegração social. Esse oráculo tem 2 partes, uma acusação e uma sentença. Começa o texto do capítulo com Miqueias se lamentando de si mesmo ao dizer: ai de mim! Miqueias, representando o Senhor, comparou-se a um vinhateiro. No entanto, não havia cachos de uva para comer, nem figos temporãos que sua alma desejasse. Aqui novamente presentes a vinha e a figueira. Assim como na colheita também da terra pereceu o justo ou o homem piedoso, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, a mesma palavra hebraica não há no verso 1, liga a interpretação verso 2, a alegoria verso 1. Ou seja, não há homem que seja justo, pois todos armam ciladas para sangue e cada um caça o seu irmão com a rede. Nos ensina Hernandes Dias Lopes, nós temos livros aqui dele abençoados, viu? Que a teologia determina a vida. A teologia determina a vida. Os sacerdotes deixaram de ensinar a palavra e o povo se corrompeu. Práticas erradas são frutos de princípios errados. Eles estavam lidando de forma errada uns com os outros, porque estavam lidando de forma errada com Deus. No verso 3, continua o profeta falando as acusações contra o homem não piedoso. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe corrompe e o juiz julga pela recompensa. Terrível isso, né? O grande fala da corrupção da sua alma e assim com eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Por essa razão está vindo o dia, anunciado pelos seus sentinelas ou vigias, o dia da sua punição, do seu juízo, por isso que estariam em total confusão. Uma ilustração para indicar os profetas que anunciavam o julgamento por vir. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, que nós temos aqui na nossa loja, e você também adquire pela loja virtual, ossemeadores.com.br, no tocante aos versos 5 e 6, debaixo da pressão de uma cidade sitiada, os mais fortes laços de solidariedade social se desintegrariam. Essa passagem foi usada mais tarde na literatura apocalíptica para descrever o escatológico dia do Senhor.
1 Enoque 56:7, 100, verso 2, Jubileus 23:19, Esdras 6:24, todos esses 3 livros são não canônicos. Jesus trouxe essa passagem para descrever o rompimento que o seu reino trouxe aos relacionamentos. Seção D, a confiança de Miqueias em Deus. Esse versículo constitui uma breve declaração da confiança em Deus como Salvador. Miqueias aponta para onde deveria o povo de Deus dirigir o seu olhar, para poder esperar na salvação que somente poderia vir de Deus. Ele afirma com certeza que Deus o ouvirá. Miqueias estava esperando a salvação em contraste com o julgamento, verso 4. Assim como Miqueias, o apóstolo Paulo também nos mostra para onde devemos fixar nos nossos olhos. Filipenses 3, versos 12 a 14, guarda aí na sua memória. Para o alvo, em grego, skopos. Prossigo para o alvo, para o escopo, estando eu no presente com os olhos fixos no futuro. Escopo, e ficando para trás o passado, e como um corredor que está vendo diante dele a faixa de chegada e cujos olhos estão fixos na faixa até a sua chegada gloriosa, sem olhar para trás e nem para os lados. Ele está prosseguindo para o alvo, para o prêmio soberano da vocação que está em Cristo Jesus. Hino de louvor pela vitória, seção E, dos versos 8 ao 20. Veremos um hino de louvor pela vitória de Deus. Esse hino litúrgico de conclusão consiste de 4 estrofes. A primeira, a Senhora Jerusalém em seu estado caído confessou sua fé no Senhor. Ainda que morando nas trevas, um calabouço sem luz é uma imagem apropriada para uma cidade sitiada, o Senhor seria a sua luz. Ela reconheceu o seu pecado e estava disposta a suportar a sua ira. Sabia que o Senhor era fiel e no fim que a defenderia, estabelecendo o seu direito. A justiça do Senhor garantiu a salvação da fiel Israel, versos 8 e 9, e a destruição do seu atormentador incrédulo. Segundo, em resposta a essa fé, o profeta prometeu que ela se tornaria o aprisco escatológico, oferecendo salvação a todo um mundo sob julgamento. Chegaria assim o dia da reconstrução dos seus muros e o dia em que as suas fronteiras seriam ampliadas. E nesse dia viria gente de toda parte buscando salvação. No entanto, a terra seria desolada por causa dos seus habitantes, obviamente devido às consequências das suas ações. Com Deus não se brinca. O que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. Guarda aí também Gálatas 6, verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Fora das fronteiras seguras, predestinadas, haveria julgamento universal. O julgamento final está finalmente em vista. 3. Miqueias orou para que o Senhor milagrosamente guiasse o seu povo. Verso 14. O Senhor respondeu que ele o faria, verso 15, e Miqueias refletiu que a crédula Israel seria salva, mas o inimigo incrédulo seria conquistado. O Senhor é pastor de Israel e os leva às águas tranquilas e os faz repousar em verdes pastos, como nos tempos antigos. Verso 15, e Miqueias refletiu que a crédula Israel seria salva, mas o inimigo incrédulo seria conquistado. Então Miqueias orou para que o Senhor milagrosamente guiasse o seu povo, no verso 14, e o Senhor respondeu que ele faria, verso 15. E Miqueias refletiu que a crédula Israel então seria salva, mas o inimigo incrédulo seria conquistado, versos 16 e 17. O Senhor é pastor de Israel e os leva às águas tranquilas, e os faz repousar em verdes pastos, Salmo 23, verso 1, verso 2. Como nos tempos antigos, ele manifestará suas maravilhas e as nações vizinhas se envergonharão. Além disso, essas nações, despojadas de todo o seu poder, e teriam de amargar a derrota, tornando-se servas, escravas de Israel. Não haveria outra saída senão humilharem-se diante de Deus e o temerem. Eles não mais insultariam Israel ou ouviriam as fúteis ostentações dos outros. Quarta estrofe do hino litúrgico. O povo celebrou a maravilha de que Deus lançaria seus pecados nas profundezas do mar, de modo a cumprir as promessas da aliança que lhe havia feito aos patriarcas, versos 18 a 20. Quem seria semelhante a ti, ó Senhor? Miqueias, cujo nome significa quem é semelhante ao Senhor, habilmente associou o nome de Deus com a sua graça clemente.
Sem essa qualidade, o ministério de Miqueias teria sido sem sentido. A graça é tão forte que Deus seria capaz de perdoar o pecado e esquecer a transgressão do remanescente de sua herança, pois que ele não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o seu amor. Uma das maiores lições ensinadas pelo Messias foi, sem dúvida, o perdão incondicional. Até Judas teria sido perdoado, se não fosse tão orgulhoso e maligno. Já Pedro, que pecou gravemente, como Judas, negando, humilhou-se, e aceitou o perdão de Deus. Logo foi curado e restabelecido, tornando-se assim vaso útil na obra do Senhor Jesus. Assim como a jornada de Israel começou com Deus lançando os egípcios ao Mar Vermelho, Deus consumaria a história dela lançando suas iniquidades nas profundezas metafóricas. Em Jesus Cristo temos o cumprimento dessa palavra. A amorosa fidelidade de Deus, a aliança, constitui a base da esperança da igreja. Romanos 4:17, Gálatas 3:17, 7 a 29. Miqueias 7 começa dizendo assim: ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, quando os rabiscos da vindima não há cacho de uvas para comer, nem figo temporão que a minha alma deseja. Esse é o verso 1. E o verso de número 20, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. Vimos concluindo esse livro impressionante que trata de coisas antigas, né? Mas que na verdade parece tão atual. Um profeta compromissado com a palavra de Deus, que no seu tempo denunciou a hipocrisia e se levantou a favor da justiça, do direito e de Deus. Como dissemos em todos os capítulos, Miqueias foi apresentado como um profeta que falava com a autoridade dada pelo Senhor. Amanhã estaremos aqui com outro livro bíblico, Naum. Em Naum, Deus é soberano governante do mundo. Fique conosco e se inscreva em nosso canal. Blog, site jamaisdesista.com.br, a parte escrita está lá, todinha. Loja virtual, ossemeadores.com.br, bíblias, camisetas, bonés, tudo que você precisar. Radiosemeadores.com, nosso programa de rádio Momento Missionário. Estamos aí servindo ao Senhor. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.